Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Consultório. E além do conteúdo para o Spotify e para o Apple Music, nós vamos estrear hoje o formato em vídeo com ninguém menos que a Isabela Camargo. É jornalista, apresentadora, locutora. Tudo bom, Isabela? Tudo ótimo, obrigada, Ju. Olá, Mi. Olá. Estou muito feliz por estar estreando, então, essa nova plataforma de vocês. Sim. E estou animada por tudo que a gente vai poder compartilhar. E também estamos aqui com a Milene Rosenthal, que é psicóloga especialista e cofundadora da Tela Vita. Tudo bom, Mi? Tudo bem, Ju? Tudo bom. Obrigado, Isabela, pela participação. Privilégio. Obrigado. E hoje nós vamos falar sobre burnout, a síndrome de burnout, né? Então, para começar, eu queria dar uma introdução com a Milene, que é nossa especialista e psicóloga, definindo o que é o burnout. O burnout é um esgotamento físico e emocional que está muito ligado ao trabalho, né? Quando a pessoa tem uma pressão muito grande, metas que são às vezes não fáceis de atingir, uma carga de trabalho, um horário, né, constante, então ela acaba tendo esse esgotamento. Então, burnout está relacionado sim ao trabalho e às vezes os sintomas eles é muito parecido com uma depressão, uma ansiedade. Né? Posso só fazer uma observação? Na verdade, gente, a síndrome de burnout, muitas pessoas recusam a existência dela, mesmo vivendo aqueles episódios de "tô exausta", né? "Eu estou me matando de trabalhar, eu não tenho tempo para nada". Tudo isso é um indício de burnout. Acontece que a gente vive numa sociedade em que você dizer que você não tem tempo para nada é uma coisa legal. Olha como ela está produzindo, nossa, ela não está parando, Está né? subindo na vida, né? Exatamente. Sim. Então, tudo que vai excedendo o limite do seu corpo, e aí cada um tem o seu limite, pode te levar a esse esgotamento. Perfeito. Como a Ami falou, esse esgotamento profissional, que é mental, físico e emocional. Exatamente. Como eu vivi o burnout? Qual foi o ano que você viveu o burnout? Em 2018, em 2018, na verdade, eu tive o diagnóstico. Tá. No dia 14 de agosto de 2018, eu tive o maior apagão, falo maior apagão porque foi público, e foi o que realmente me mostrou que tinha muita coisa errada, mas eu já tinha tido outros, né? Então, ele foi diagnosticado no dia 14 de agosto. Porém, falando com a psicóloga que começou a me atender desde 2014, quando eu já comecei a apresentar os primeiros sintomas do excesso de madrugada, né, quando eu inverti o meu ciclo circadiano, ou seja, quando todas as glândulas ficaram desreguladas, nós já começamos a ver que a origem, ou seja, o start foi em 2014. Ou seja, os primeiros sintomas do burnout eu comecei a acumular em 2014. Foram 4 anos desenvolvendo, né, sem perceber, porque vai te consumindo aos poucos. Sem perceber que é um burnout, você vai tratando tudo isoladamente. Você vai, lógico, você tem alguns sintomas e você ainda não fala, não é um esgotamento. E A quais ficha não foram caiu ainda, sabe? os primeiros sintomas que você começou a ter, que você falou, tem alguma coisa errada aí? São tantos, gente, que eu tinha que ter trazido minha lista aqui para poder lembrar deles. Mas, e hoje eu falo isso, inclusive, fazendo piada, justamente para mostrar que o burnout não é o fim, é apenas o freio, mas já nós vamos falar disso. Exatamente. Mas eu comecei a sentir, sabe quando os médicos falam que o intestino é o segundo cérebro? Mas é verdade. Olha a mágica disso. Isso. O seu corpo vai dizer assim, vamos parar um pouquinho pelo intestino, como? Intestino preso ou intestino muito solto? Ou gases, ou tudo que você come faz mal. Isso. É o seu corpo dizendo, é melhor você parar. Só que aí você não para, porque é normal ter gastrite, né, gente? Todo mundo fala, eu trabalho tanto, tenho gastrite, todo mundo tem, não sei o quê. Exatamente. E aí, eu lembrando, assim, olhando pelo retrovisor, os problemas gastrointestinais foram os primeiros. Depois foram os cardiovasculares, ou seja, eu comecei a ter mais varizes, eu comecei a ter muito mais inchaço nas pernas, muito mais mancha roxa pelo corpo. Aí depois dos gastrointestinais, eu comecei a ter muito problema com sono. Lógico que estava relacionado ao meu problema da madrugada, em que eu tinha que inverter o ciclo circadiano. Então, esse problema do sono me deixava como? Irritada? Todo mundo que dorme menos do que precisa fica com mais irritação. Com certeza. Sabe aquela criança que você vê e fala, ela tá chatinha, precisa dormir, dorme que passa? A gente também é assim, sim. Com certeza. O cérebro não descansa, o corpo não descansa, né? Ele precisa dar a pausa e o sono, ele ajuda, Perfeito. Né? O sono, eu até faço agora um parênteses aqui,
Eu tenho ouvido muitos especialistas e eles dizem o seguinte: se você não dorme, você não registra a sua experiência durante o dia. Com certeza. Você não recupera os seus neurônios e são eles que vão depois fazer você raciocinar melhor. Então, vou voltar, né? Eu comecei a sentir então os problemas relacionados ao sono. Eu tomava remédio para dormir, porque eu tinha que estar dormindo 5, 6 horas da tarde. Infelizmente, a gente ainda não encontrei o meu botão de dizer assim, olha, dormindo. Então, eu tinha que realmente fazer uso de várias coisas. Até chegar nos remédios, fiz tudo que vocês podem imaginar. Chá de camomila, floral, floral no quarto, floral na língua, pedras, cristais. E aí tudo que me diziam assim, não, se você girar o pé para tal lado 50 vezes, respira, mandinga, tudo eu fazia. Era desesperador, você tem que dormir 6 horas da tarde. No verão, por exemplo, aquele calor, né, barulho de rua. Horário de verão. Horário de verão é um exemplo, né? Eu morava no 3º andar e eu ouvia o que as pessoas falavam na rua. Aí eu mudei para um prédio que eu moro no 16º andar, mas o seu cérebro não desliga também. Eu também não achei o botão de desligar aqui. Então, foi um longo caminho até eu entrar nos remédios. Foi um longo caminho para eu ter o diagnóstico do burnout. Foi um longo caminho acumulando um monte de coisa. E antes de ter o diagnóstico, você sabia o que era burnout? Sim. Como você sabia? Ideia. Porque eu estava pesquisando um assunto para publicar um livro, que inclusive será neste ano, em que eu estava analisando as percepções do tempo. Se o tempo está passando mais rápido ou se nós estamos passando mais rápido pelo tempo. Perfeito. Tem uma teoria que diz, né, que... Olha o que aconteceu, amigo. Eu acredito muito em Deus, acredito muito numa força maior que rege tudo, né? Deus foi tão generoso comigo que depois de eu ter entrevistado 150 pessoas para este livro, o que ele me deu? A patologia do presente. O burnout, gente, nada mais é que a consequência dos novos tempos. A consequência de uma rotina em que você vai maximizando o dia, com isso você vai dormindo menos, você vai comendo pior, você vai abrindo mão de coisas básicas. Exatamente. Né? E aí, veja que eu estou juntando várias informações, porque todas fazem parte desse mosaico chamado burnout. E eu, nessas 150 entrevistas, eu falei com 3 pessoas. 2, na minha opinião, têm burnout, mas o diagnóstico foi síndrome do pânico e depressão. Uma é o Padre Fábio, a outra foi o Boechat. O Boechat teve um apagão no ar também. Mas isso. o médico dele interpretou como depressão profunda. Ok. Não importa o diagnóstico. O que importa é como você vai sair daquela situação. Então, quando eu recebo do psiquiatra, Isabela, você está com burnout, eu não reconheci em mim aquilo que eu ouvi. Claro. Porque existe preconceito, porque a gente vai tratando tudo individual, né? Então, dor de estômago é só dor de estômago, dor na perna é só dor na perna. Quando a gente está de fora é mais fácil, né? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, olha, foram muitos anos acumulando muitas dores e aí você me falou uma coisa que é linda, assim, o corpo fala, mas a gente não ouve, até que vem um freio chamado burnout, ou um freio chamado infarto, ou um freio chamado AVC, ou um freio chamado karoshi, que é a morte por excesso de trabalho, que já é mencionado no Japão desde a década de 80. Karoshi é a morte pelo excesso de trabalho, a morte súbita, sabe? Então tudo isso é um sinal que você está recebendo para você só rever se aquele estilo de vida está fazendo sentido. E a Milene também sofreu burnout, né? Sofri. E como foi a sua experiência no burnout? Bom, eu também não sentia que eu estava, né, exagerando no trabalho, porque o meu trabalho era muito prazeroso. Eu estava no momento descobrindo a psicologia online, tinha acabado de ganhar um prêmio nacional e pioneirismo, enfim. Então aquela paixão, né, só que meu corpo, né, estava já no desgaste. Eu não tinha o equilíbrio entre vida pessoal, exercício físico, alimentação, e comecei, sem perceber, não tomar muita água. Então eu acabei desidratando, foi quando eu desmaiei e parei no hospital. E aí houve o diagnóstico na sequência do psiquiatra dizendo que era burnout, né, que não dava para seguir daquela forma. Como você reagiu ao diagnóstico? Não, pior, né? Sendo psicólogo, meu Deus, né? Sim. Então, como pode eu não ter percebido? Não foi algo negativo, eu estava gostando muito, né, do trabalho. Então, caiu a ficha e a partir daquele momento eu falei, não, agora eu preciso buscar esse equilíbrio, né? Então, psicoterapia, medicação no começo e deu tudo certo. E como você buscou o seu tratamento, como que você saiu dessa crise, desse burnout que você
teve em 2018 e que, às vezes, como o burnout não tem cura, né? Tem gatilhos. Tem gatilhos, né? E tem que ter uma manutenção, sim, porque a gente pode sempre dar uma derrapada, A manutenção é o seu estado de atenção, exatamente, em não encher a agenda, em não sobrecarregar, sabe, o seu dia, a sua semana, o seu mês, porque você exceder um dia não tem problema. O problema é quando você excede mais de um ano, exatamente, ou mais de 6 anos, como foi o meu caso. Frequência. Não é? É igual a bebida alcoólica. Você tomar a terceira caipirinha, né, dizendo pra mim que tomo 2, então, a hora que eu tomo a terceira, você sabe o seu limite. Eu já sei que no dia seguinte, ok, eu vou pagar um preço. Agora, tomar 3 caipirinhas todos os dias, eu sei que eu vou fazer vai tirar a fatura para eu pagar. Ouvindo você falar, eu reconheço 2 coisas. Que eu também acabei fazendo um cruzamento de dados com a minha história, com mais de 1.700 pessoas que me procuraram desde que eu tive meu burnout. Só tem burnout quem ama o que faz. Como assim? Só tem burnout quem ama o que faz, porque quando você ama o que você faz bem feito, e aí você entra numa situação que eu chamo de armadilha da competência. Tá? Isso é minha, tá, gente? Eu não estou inventando, não, foi a partir desses estudos, porque hoje nós vivemos uma sociedade em que todas as empresas, e eu não estou falando mal das empresas, eu estou reconhecendo apenas um fato, elas te dão mais trabalho em forma de reconhecimento. Né? Então você faz um bom trabalho, vem alguém e te fala, nossa, que excelente, então eu vou te dar mais um trabalho. E aí para você dar conta disso, você vai ter que tirar de algum lugar. E sempre vai ser na sua vida. Então só tem burnout quem ama o que faz. E só ganha um trabalho a mais quem faz um bom trabalho. Aquela pessoa que, sabe, que deixa tudo, não tô nem aí, etc. Ela não vai ficar sobrecarregada. Porque ela não vai assumir mais coisas. Provavelmente ela não vai nem receber outros trabalhos. Outra coisa que você falou, né, só tem burnout que ama o que faz, e depois não só fala, eu amava o que eu fazia. Eu também amava o que eu fazia. E mesmo assim, eu adoeci. E eu acho que essa conclusão que a gente tira, ela é maravilhosa. Porque geralmente as pessoas acham que quem tem burnout não gosta do que faz. Pelo contrário, como eu disse. E aí quando você fala, eu era psicóloga, a gente tem que lembrar que na primeira literatura dos novos tempos, que foi na década de 80, a Cristina Maslach, que é uma americana, que lançou o livro The Cost of Caring, o custo de cuidar. Os psicólogos, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde como um todo, policiais, professores, eram os mais propensos a ter burnout, porque são pessoas que não podem errar. Exatamente. É como se você dissesse que um dentista não pode ter cárie. Oi? Não. Né? Mas a primeira coisa é se afastar do ambiente estressor. Exatamente. A segunda coisa para mim foi admitir que eu precisava tomar um remédio. A gente tem muito preconceito em não tomar remédio. Né? E a gente assume que... mas no caso, né, quando você tem uma carga emocional muito grande, o cérebro ele funciona com os neurônios, sim, né, que é pura química. E você desregula toda essa química, então você precisa acertar, alinhar isso, senão não adianta só a psicoterapia, por exemplo. Né? O biológico ele precisa ser tratado. O cérebro é química pura e às vezes você tem uma defasagem de alguma substância, por isso a necessidade da medicação. O remédio, então... Primeiro, afastar do ambiente estressor. Segundo, reconhecer e aceitar que você desenvolveu um desequilíbrio dentro do ambiente profissional, ponto. E aí buscar ajuda. E essa ajuda ela pode vir de um psicólogo, de um psiquiatra, do pastor da igreja, de alguém. O mais importante é você não se fechar com a sua dor, com o seu problema, achando que você é o único. Exatamente. Especialmente se você vive num ambiente em que todos os seus colegas choram como se você fosse maluco, né? E não é. E no meu caso foi começar a tomar remédio. Que remédio? Depois eu descobri que amigas minhas tomam esse remédio há mais de 5 anos para ansiedade, outros para depressão. Por quê? Como você disse, química, os neurotransmissores precisam de uma ajuda. Exatamente. Além disso, exercício físico. Além disso, dormir no horário adequado, alimentação, respiração, ou seja, é muito mais simples do que a gente pode. E uma coisa muito importante, autoconhecimento. Total. Buscar o autoconhecimento. Até para você saber o seu gatilho, exatamente. Né? O autoconhecimento ele ajuda demais, né? Sim. A você entender a sua realidade, dar essa dimensão, a colocar limite, a entender qual é o seu equilíbrio, né? Então, em momentos que você vai ter alguma recaída, você fala, não, agora chega. Sim, opa, né? Tem alguma coisa errada. Parou, agora não. Sim, não dá mais. Então, o autoconhecimento ele é fundamental, né? Para ajudar
nesse problema. Isabela, você procurou alguma ajuda psicológica na época? Sim. Eu digo que a gente tem que ter um dentista de confiança, um ginecologista de confiança e um psicólogo de confiança. Sério. Tanto que a Rita, que é uma psicóloga que me atende já há muito tempo, quando eu tive o burnout, e aí nós fizemos, né, a nossa sessão pós-burnout, eu falei, Rita, vamos olhar os meus protocolos? Vamos olhar o meu histórico? Sim. Porque ali deve ter alguma informação que vai ser o fio condutor da história toda. A batata. Ela tinha informações. Teve um outro episódio quando eu me separei do meu primeiro marido e aí, né, a gente vive uma série de mudanças e aí você convive com um monte de gente que você vai vendo que não tem nada a ver, aí você fala, pá, pera lá. Volto pra ela e falo, Rita, o que eu falei mesmo do meu ex-marido? Por que mesmo que eu me separei? O que eu não posso mais ficar? Autoconhecimento. Então, pra mim, psicologia, psiquiatria, precisam estar de mão dadas, assim como um professor, um médico, porque eles nos ajudam a organizar as ideias. Sim, né? Exatamente. E hoje você consegue identificar os seus gatilhos? Sim. Você acha que o autoconhecimento te fez ser... A Isabela de hoje é completamente diferente da Isabela de há 2 anos atrás? Graças a Deus. Evolução, né, Isabela? Graças a Deus. Gente, a gente dorme diferente do que acorda. Imagina o que acontece depois de um mês, depois de um ano. Aí é uma outra coisa que eu tenho falado muito, que é atualização de identidade. Se você não atualizar a sua identidade, você vai viver coisas do passado, desejos que não fazem mais sentido, você vai consumir produtos que não fazem mais sentido. Perder o seu tempo, coisas que não vão te agregar valor. Né? Perfeito. E aí o tempo você não usar o tempo a seu favor, você vai talvez tarde demais perceber que você está fazendo escolhas erradas. Então, a Isabela de hoje é totalmente da Isabela do passado. E eu dou graças a Deus a isso. É muito bom quando você assume que você pode mudar de ideia, que você pode mudar de opinião. Claro que sim. E assumir que você também pode ter problemas e você procurar uma saída para isso, né? Super. Sim. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de dizer é que se nós olhássemos para os psicólogos e para os psiquiatras com mais acolhimento, assim como para quem tem as dores invisíveis, nós não estaríamos com os números tão horrorosos que nós temos. Sim. O Brasil, me ajuda, Ju. O Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo, né? E o segundo mais depressivo. Só perde para os Estados Unidos e o mais estressado. Então o que isso significa? Poxa vida, se eu olhar para as questões emocionais, para as questões invisíveis com mais acolhimento, será que eu não posso mudar essa realidade? E aí tem uma coisa muito interessante, que a gente acredita em muita coisa invisível, porque as crenças são invisíveis, os preconceitos são invisíveis. E aí quando você fala em dores invisíveis, você não acredita. Não tenho nada. Cura invisível, sobre o autoconhecimento, que é uma autocura, não, isso eu não acredito. Por isso que falar de burnout é fundamental numa época em que nós estamos sobrecarregando esta máquina. A gente está convivendo muito com esta máquina e acha que o cérebro é uma delas. A tecnologia acelerou muitas informações, a nossa vida, né? Mas a dor a gente sente, né? De certa forma no corpo, angústia, mas né? A gente só procura ajuda quando impacta no corpo. A gente chega no médico e o médico vai falar, bom, acho que você, não sei o que você tem ou dar um diagnóstico errado, né? Vamos fazer uma pesquisa? Quantas pessoas vão no dentista sem ter dor de dente? Muito poucas. Para usar uma prevenção, é igual psicologia, você tem que usar manutenção. As pessoas chegam, infelizmente, quando o problema já está no limite, né? Quer dizer, não, olha, eu vim aqui para autoconhecimento, porque... Não, não existe. O doutor Cristiano Nabuco, do Instituto de Psiquiatria da USP, adoro o Cristiano, ele fala assim, olha, meu consultório, na verdade o meu e dos meus colegas, eles estão cheios de gente para se tratar e não para prevenir. A gente pode prevenir, né? Então, o gatilho hoje, o que acontece? Quando eu sinto enjoo, depois de estar trabalhando muito. Interessante. Obrigada. Já deixa o celular de lado. Não, eu agradeço. Obrigada, Papai do Céu. Por hoje deu. Momentos que antes eu ignorava, hoje eu presto muito mais atenção. Isso. Então o gatilho, ele é muito mais perceptível e eu consigo lidar melhor com ele. Outro dia eu sentei no meu sofá, gente. Sim, esse aqui não é da minha casa não, tá? Essa sala aqui grande, bonita. Outro dia eu sentei assim no meu sofá, era um sábado. Aí eu falei, acho que eu vou tirar um cochilo. Perfeito. Eu tirei um cochilo num sábado à tarde, coisa que eu nunca tinha feito.
Isso é simples. Sim. Então, hoje, por mais que eu esteja trabalhando, envolvida com vários projetos, primeiro, são todos projetos que para mim fazem sentido. Segundo, tem um propósito em contribuir para que mais pessoas se reconheçam e não adoeçam. Só que quando chega 10 horas, eu pego, paro tudo, vou para minha caminha e durmo. E acordo às 6 da manhã. Simples assim. Hoje quem diz não sou eu. Exatamente. Quem determina o trabalho sou eu. É o que você disse, a sociedade tem que aprender a dizer não. Nós, sociedade somos nós. Sim, sim. Dizer não e receber um não sem culpa. Sim. Exatamente. E, bom, você está cheio de projetos, né, novos, incluindo a conscientização, né, que a gente já mencionou aqui, do burnout, né, para a gente prestar atenção na prevenção e não só quando tem a crise. Você vai lançar um livro, né, se você quiser falar um pouquinho mais sobre o seu livro e sobre os projetos e convidar o pessoal para acompanhar os seus projetos, seu Instagram também. Vamos lá. Olha, pode ser que eu fale agora um monte de coisa que vai servir para alguém com certeza. Falar sobre burnout, falar sobre prevenção, é falar sobre ressignificação. Tudo depende de como você vai olhar uma situação. Quando eu tive o burnout, foi um choque. Quando eu voltei da licença médica e fui demitida, foi outro choque. Quando eu lidei com o preconceito das pessoas que eu achei que eu teria acolhimento, foi outro choque. Meu Deus. É um choque atrás do outro. Hoje a gente ainda tem preconceito, né? Muito, com todas as dores invisíveis. Fibromialgia. Dor na coluna. Você tá lá, a pessoa que tá do seu lado fala, não tô vendo sangue. É mais fácil, você já é com o pé quebrado. Então, temos que tomar muito cuidado com as estatísticas, porque elas são números, e número é impessoal. Então, se existe uma estatística assim, 90% das mulheres têm TPM. Eu sou mulher, vocês são mulheres. Todas nós temos TPM? Não. Sim. E aí, se você tiver TPM, eu vou dizer que é frescura? Por que eu vou dizer que é frescura quando um parceiro meu de trabalho está com uma necessidade diferente da minha? Então, esse parar, sabe, com essa mania de achar que você só precisa ver sangue para achar que a pessoa está com dor, gente, nós estamos entrando no 5G, que é uma tecnologia que vai permitir profissionais operarem em países diferentes, a gente ainda não pode pensar nisso. É muita falta de empatia, né? Empatia é se colocar no lugar do outro, né? Tá faltando muito isso na sociedade. Respeitar o individualismo, né? A individualidade, na verdade, né? Respeito, perfeito. Então, para eu falar do meu livro, eu tenho que falar sobre uma ressignificação, assim como foi a do burnout. Então, tudo foi choque. Quando eu descobri que o burnout não é o fim, é apenas um freio, eu já comecei a ver tudo como um aprendizado e tudo como uma oportunidade. Tá? Em 2016, quando eu comecei a pesquisar o tema, né, me aprofundar sobre as percepções do tempo, eu tinha um nome de um livro, Dê Tempo ao Tempo. Nossa, amei o nome, inclusive as 150 pessoas que assinaram a autorização também gostaram. E uma delas tanto gostou que lançou em junho um livro com esse nome. O que eu vou fazer com essa informação? Vou me jogar na ponte? Não. Eu vou lá na editora que inclusive me disse um não antes da editora que eu vou lançar o livro. Eu vou falar, escuta, vocês estão malucos? Não posso. Então, eu fiquei triste, fiquei chocada, mas ok, cai, levanta. Sim. Então, para mim, falar sobre burnout, falar sobre agora as percepções do tempo, tem muito sobre isso. A gente recebe lições todos os dias, mas eu posso olhar como uma lição ou como nossa, que triste, que vítima. Não, gente, é tudo aprendizado. Exatamente. Juro por Deus, eu estou falando do que eu vivo, é aprendizado. Então, esse livro, que eu não vou dizer o nome, não é porque eu tô com medo que alguém roube ele, é porque eu ainda não sei, porque isso foi muito recente. Mas geralmente se coloca o nome do livro no final, né? Quando você tá vendo? Já conclui a obra, acho que é mais inspirador, Ó, né? pessoa ansiosa, quis dar o nome antes, viu? Eu tenho que fazer piada disso, né, gente? Senão... Então, esse livro vai sair esse ano, tem 150 histórias, mas, como eu já disse, Deus foi muito generoso comigo e me deu a própria história. Antes eu busquei 150 profissionais como você, para trazer muita profundidade nesse assunto. E agora vem a minha própria história. Então, esse livro vai ser lançado até o final do ano. Puxa, que legal. E eu falo, então, como nós chegamos até aqui, e já vou introduzir que não está acontecendo nada de errado com o tempo, tá, gente? O relógio continua com 24 horas. Né, nós é que estamos diferentes. Exatamente. Olha, a percepção. Mas aí o restante está no livro. Outra coisa
é que depois de cruzar com tantas pessoas generosas que compartilharam comigo as suas histórias, eu e uma psicóloga chamada Edvige Spa, nós estamos agora organizando o primeiro fórum sobre a hora do cérebro. Muito bom. O neurocientista Miguel Nicoleles, que é um brasileiro que muito nos orgulha, ele deu uma frase recentemente que eu acho que resume tudo que nós estamos falando. Nas últimas 4 décadas nós vemos a indústria do coração. E agora nós estamos entrando na era da indústria do cérebro. Gente, se nós, antes de toda essa tecnologia, usávamos os braços, né, a força motora, muscular para trabalhar, é claro que a ortopedia se desenvolveu mais. Agora que a gente está usando mais esta caixa, será que então é tão difícil entender porque que a gente tem que cuidar melhor do cérebro? Exatamente. Então, esses 2 projetos eles já estão em curso, naturalmente, porque eu descobri recentemente que a nossa pineal é como se fosse um Wi-Fi. E esse roteador, ele capta aquilo que você emana. E a partir do momento que eu comecei a me colocar no caminho das pessoas que querem, evidentemente, se curar, as pessoas também começaram a chegar até mim e números começaram a chegar até mim. Então o Ministério Público do Trabalho de Campinas me dá informações que eu cruzo com o INSS, cruzo com as pessoas e a gente mostra que falar sobre saúde mental é falar sobre saúde emocional, saúde financeira, ou seja, somos um todo. Tudo, né? Tudo tá ligado, né? E, bom, para finalizar, Perfeito. O que você está levantando muito a bandeira, né, da saúde mental, o que você gostaria de dizer para o público, seja a pessoa que está sentindo todos esses sintomas, também se quiser ler nos artigos quais são os sintomas de burnout, também tem o vídeo da Milene explicando. Ótimo. O que você diria para essas pessoas, tanto as que ainda não sentem, ou que talvez nunca vão sentir, e tanto aquelas que estão sentindo tudo que você mencionou? Ju, obrigada por essa pergunta, porque quem não tem burnout vai conviver com alguém que tem. Exatamente. Sim. Disso eu não tenho dúvida. Exatamente. E precisa saber lidar com essa pessoa. Precisa primeiro reconhecer, aceitar, e aí depois, se quiser lidar, é só se colocar no lugar dessa pessoa. Entra na empatia, como você falou. Empatia, fundamental. Eu não sei qual é a idade de vocês, não sei qual é a idade de vocês, a profissão de vocês, os sonhos de vocês. Mas se vocês estão nos ouvindo, todos temos um cérebro. E se temos um cérebro, todos temos neurônios e que estão sendo massacrados por uma overdose de informações, uma overdose de acessos, de excessos. Então, não importa para mim saber onde você quer chegar. O que importa para mim é que você pare apenas para fazer uma atualização de identidade, ver quem realmente você é, se você está bem, se você está acumulando patologias, quantos remédios você tem tomado. Se forem mais do que um, tá? Considerando, não sei, que um vai ser o quê? Uma vitamina C, nem vou chamar de vitamina C de remédio, pode ser que a cura não esteja nesses tratamentos. A cura está em outro lugar, de repente vai estar na origem do que desencadeou todos os problemas, e aí eu digo não só do burnout, mas de outras dores invisíveis. Então, Perfeito. A gente tem que olhar com mais acolhimento, não é? Sim, Com total. certeza. E você, Milene, o que você gostaria de dizer para essas pessoas? Bom, eu insisto no autoconhecimento, né? Acho fundamental. O conhecimento a gente já tem, né? Agora, esse século e o próximo, ele é caracterizado mesmo pelo autoconhecimento. O grande diferencial das pessoas hoje é saber se relacionar, saber se entender, né, a questão da identidade. Então, essa é a minha dica e, com certeza, a pessoa será mais feliz. Se conhecendo, ela faz boas escolhas, Sim. São melhores caminhos e ela consegue ter uma satisfação maior. Bom, gente, então, muito obrigada, Isabela. Obrigada, Isabela. Obrigada, Ó, viu? mãozinha aqui, ó. Nós vamos muito mais longe, não é? Obrigada pela saúde mental. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. E é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro Papo de Consultório em vídeo. Vocês podem acessar tanto no Facebook, no YouTube, Spotify e Apple Music. E também o nosso Instagram. A gente vai deixar também o Instagram da Isabela aqui para vocês conferirem todo o conteúdo que ela posta. E é isso. Muito obrigada, gente. Obrigado. Até mais. Vamos em frente.